E antes da gente passar para o outro módulo, só para mostrar um pouquinho as tendências, né? Foi pedido, também chamei bastante atenção, e isso está acontecendo com uma velocidade bastante razoável. Quando acontece de um dos elos da cadeia se torna mais forte, e principalmente pelo poder de financiamento, pelo poder do dinheiro, né? Então as coisas começam de alguma forma a se mexerem, existe uma dinâmica diferente, né? E isso acontece por força das operadoras e, de novo, a dificuldade, entre aspas, de financiamento. Então eu coloquei aqui, que são os fatores importantes, né? São transformadores e seus efeitos, os impactos principalmente na parte financeira, mas também tem na parte realmente assistencial. A mudança no perfil do consumidor, ele tem maior acesso à informação, sem dúvida nenhuma, e acho que foi uma grande evolução, bastante interessante, né? Só que, diferentemente de outros consumidores de outros países, todo mundo acha e encontra os seus direitos, mas sem a noção do coletivo, muitas vezes em detrimento do coletivo. Claro que já é um avanço você brigar por aquilo que você acha que tem direito, praticar a cidadania, não ter medo de brigar contra uma operadora, contra um prestador, enfim. Mas aí, né, tem aquela limitação de gastos na saúde que nós colocamos, né, que também, à medida que ele está envelhecendo, menor é o recurso que ele tem para pagar o plano de saúde, né? Exatamente por causa disso, população crescente e idosa. Quem financia basicamente a prestação do idoso são os jovens que não utilizam, né, as transferências de saúde, não utilizam. E lembrar um número aqui que foi bastante interessante, que o Carlos colocou: quase 80% dos planos são planos coletivos, são planos ligados a pessoas que estão com emprego, ou pessoas como nossas classes, né, que tem o que a gente chama de planos por adesão. Então, a Associação Paulista de Medicina tem o seu plano, o Corém, enfermagem, tem um plano, certo? Todos os que têm interesse pela enfermagem dentro do plano de saúde privado melhor, e assim com cada um dos conselhos e associações. Mudança no foco assistencial. É muito interessante, né? A mudança no tratamento de doenças, né? Para a gestão de saúde. A operadora também divide o risco agora com o prestador. Tá bom, vamos fazer um protocolo de atendimento, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca. Se você tiver uma intercorrência dentro daquele protocolo que você colocou, você vai ter que dividir esse risco com a operadora. Antigamente o risco era só da operadora e a conta era aberta. E você utilizou, mano, certo? Agora também, se você tiver uma performance melhor, você fala: ó, eu fiz um pacote que eu posso internar esse paciente, ficar 10 dias comigo, 4 dias no UTI, você pega, tem uma performance melhor, você também ganha. Tá? Então, práticas de prevenção e gerenciamento do risco. A prevenção acontece muito dentro de planos coletivos de empresas, principalmente onde tem indústria, onde você tem melhor o perfil epidemiológico, onde você pode realmente intervir na população. E o aumento, né, de alternativas de tratamento, de emergências, com tecnologias novas, como nós colocamos, e surgimento de novas opções de tratamento, né, o que muda também, né, o modelo assistencial, né, aquilo que a gente precisava fazer, muitas vezes hospitalizado, você está fazendo agora em ambulatório, cirurgias que você podia fazer, você troca por cirurgia cardíaca, por um stent, certo? Próteses, outras que se colocavam dentro dos hospitais, podem ser colocadas em clínica, né, oftalmo, algumas cirurgias plásticas, né? Pulverização da tecnologia. Isso aqui também é bastante interessante porque você já tem a própria integração de prestadores em tempo real, né? Onde você vê alguns hospitais trabalhando. Eu não tenho, por exemplo, um determinado hospital não tem PET scan, mas tem a radioterapia. Então eu ponho as equipes dele alguns dias que faço PET scan e ele me coloca as minhas equipes alguns dias que trabalham com radioterapia para os meus pacientes. Então
existem essas ideias de parceria, porque, de novo, a velocidade de incorporação tecnológica, muitas vezes, ela não dá tempo nem de você trazer o equipamento, e quando você traz, já está desatualizado. E a concentração no setor de saúde. Então, vocês também têm visto esses movimentos, né? Quando a INS foi criada, existiam mais de 7 mil planos de saúde. Certo? Hoje, acredito que o número esteja em 2 mil. E 60% desses usuários do plano de saúde estão concentrados em 10% de operadores, que são aquelas principais que a gente vai mostrar um pouquinho lá para frente. E a concentração também está sendo propiciada porque está se abrindo o mercado de saúde, né? Então vocês veem aí a Mil, NASA, Fleury abrindo capital estrangeiro. Só os hospitais não abriram por força de lei ainda. Mas tem redes aí que você deve ter ouvido, a rede Dor, a rede lá do Rio comprou o São Luís, né, de São Paulo, tá, para montar redes. E está esperando que mude a lei, porque entrou um banco, né? Quando o banco entra, não é para perder, né? Com certeza. E a verticalização. Já ouviram falar de verticalização? Esse é um movimento bastante importante que está acontecendo aqui. Esse talvez seja um item para vocês guardarem tantas informações que vocês estão tendo aqui. A verticalização é um movimento que está tendo a partir das operadoras de planos de saúde, como as medicinas de grupo e as Unimedes. O que elas fazem? O que é a verticalização? Além de elas serem gestoras do plano de saúde, ao invés de ela comprar o serviço de hospitais, encaminhar serviços para hospitais e clínicas, ela está construindo e comprando os hospitais. Então você vê, de novo, um grande exemplo que está aí, um canibalismo enorme dentro do mercado, é a Mil. Em São Paulo tem o Hospital Paulistano, tem aquele Total Corp, não sei se você já viu na Alameda Santos, tem o Hospital Santa Paula, no 9 de Julho, e outros hospitais que ela construiu, na Zona Leste, né, que ainda nem foi inaugurado, mas já está pronto. Então o que ela faz? Ela empurra os seus usuários para um lugar onde ela vai controlar os custos. Tá certo? Ou seja, não manda mais para aqueles hospitais, entre aspas, que são só prestadores. Isso aqui é bastante interessante, bastante importante que vocês vão estar ouvindo, né? Inclusive compra de participações acionárias, fusões e incorporações. Então, isso é a cadeia, a tendência que vai mudando, e a gente vai ver no final o que isso vai levar no final da cadeia. Como é que está a técnica? Está um saco? Está difícil de entender? Vocês querem parar de ajudar? Não? Tudo bem? Vamos em frente. Então vamos falar esses movimentos que eu falei no segmento hospitalar e esses impactos que eu vi, né? Uma coisa que acontece, a gente coloca sempre os Estados Unidos, eu falei que o grande modelo do Brasil, enfim, optou, né? E vocês viram aqui também, como o Carlos colocou, na quantidade que a gente tem de topografia, muitas vezes você tem mais do que vários países desenvolvidos na Europa em apenas um setor da cidade. Tá? É um negócio muito interessante. Bom, aqui, desde o começo da década de 80 nos Estados Unidos, iniciou-se um movimento de deshospitalização, porque eles achavam que muitos dos procedimentos hospitalizados que precisavam acontecer dentro dos hospitais, eles ficavam mais tempo do que o necessário. E aí propiciavam intercorrências, a diminuir a quantidade de leitos para outros que precisavam, ou de procedimentos mais complexos. Então, aumentou-se muito a quantidade de cirurgias que a gente chama de ambulatoriais, que são aquelas que acontecem em um dia, né? E isso foi propiciado exatamente pela inovação de tecnologias, né? Tá? Então, vocês veem a cirurgia de hérnia, ficava 3, 4 dias, né? 3 ou 15, com novas tecnologias, técnicas cirúrgicas,
hemorroida, usa-se agora, não sei se você sabe, grampeadores, né, para não sangrar. Então, no mesmo dia vai embora. Os estentes, né, das cirurgias cardíacas. Né? Então, muito dessa deshospitalização aconteceu por causa disso. Mas existe um limite. Então, você vê que nós temos que ficar em limite. Por quê? Porque, de novo, ele tem o idoso, uma pneumonia que não dá para tratar mais em casa, insuficiência cardíaca que não dá para tratar mais em casa, certo? Então, você começa também a ter um limite disso. E também aquela tendência que tinha no começo da década de 90, está muito tempo internado, aí as operadoras falam assim, vai para casa com um monte de estrutura em casa. Na época, como que era? O que aconteceu com o homem que aumentou o custo, porque as operadoras não tinham mais o controle, está tão espalhado, como é que você vai dizer dentro do paciente em casa, não preciso mais de oxigênio, precisa mais de fisioterapeuta, mas se você não tem controle, que a operadora tem dentro dos hospitais, eles usam auditores deles para verificar se aquela doença que está o paciente internado lá realmente precisa daquela internação, daquele procedimento, daquele material, o que não acontece na comunidade. E aí vem a ideia de aumentar hospitais de retaguarda, né? Cuidados paliativos, né? Vocês estão vindo também com uma coisa bastante nova e interessante. Então, isso aqui é um limite, tem limite, tá? Mas era um impacto muito grande dentro da receita do hospital. Para mostrar de novo a importância, né, da indústria da saúde, olha a participação desses dois elementos, né, que são de incorporação de tecnologia nos Estados Unidos, tá certo? É maior do que defesa, né, nos Estados Unidos, que vive fazendo guerra para manter a economia alta, tá certo? E vocês, eu não sei se eu peguei a aula toda do professor Carlos, que coloca que o desenvolvimento muito grande da medicina se veio após a Segunda Guerra, exatamente com as tecnologias que se usavam em guerra. Eu não me acho, né, tão velho, tenho 33 anos de formado, quando eu me formei não tinha ultrassom. Não tinha ultrassom. Então, a velocidade com que se incorporou tecnologia é um negócio impressionante. Está aí, a indústria farmacêutica, equipamentos médicos. Você já compra, como eu falei algumas vezes, equipamentos tipo tomografia e já deixa pronto o orçamento para o upgrade do software novo que tem no ano seguinte. E é engraçado, vocês pegam essa tecnologia toda nos hospitais, nos países emergentes.